Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar o curso de higienização e manipulação para delivery de marmita saudável. Nós somos estudantes do curso de nutrição da Faculdade Multivix Cariacica. Atualmente, devido ao cotidiano corrido, muitas pessoas não possuem tempo para preparar suas refeições. Então, elas recorrem para alimentos rápidos, ultraprocessados e com preços acessíveis. Apesar de grande parte da sociedade não utilizar esses meios alimentares, uma parcela da população vem se preocupando cada vez mais com a sua alimentação e principalmente com a sua saúde. O que propiciou, então, a chegada das marmitas saudáveis. As marmitas saudáveis são opções alimentares indicadas atualmente para aqueles indivíduos que possuem um dia a dia acelerado, mas também que procuram manter uma alimentação saudável e equilibrada. Esse ramo da gastronomia vem aumentando rapidamente, ao passo que já existem várias empresas especializadas nesse assunto. Entretanto, é extremamente importante que esses estabelecimentos apresentem cuidados específicos durante a preparação e o manuseio desses alimentos, proporcionando, então, um bem-estar para os seus clientes. Dessa forma, o nosso trabalho tem como objetivo abordar os temas apresentados pela RDC 216 de 2004, sendo esse o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. A RDC propõe normas a serem seguidas por esses estabelecimentos e também garante uma maior segurança, qualidade e eficiência e satisfação também para quem produz e para quem consome. De acordo com a legislação, as edificações e as instalações devem ser projetadas de forma que possibilite um fluxo ordenado e sem cruzamento durante todas as etapas de preparação dos alimentos. E também que facilite as operações de manutenção, limpeza e, se necessário, desinfecção. O dimensionamento das edificações e das instalações deve ser compatível com todas as operações, devendo então existir uma separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por meios eficazes, de forma que evite a contaminação cruzada. É necessário também que os equipamentos, os móveis e os utensílios que entrarem em contato com esses alimentos devam ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores nem sabores aos mesmos. As contaminações podem ocorrer por meio físico, que seria por meio dos equipamentos, dos móveis e os utensílios, que não possuem uma manutenção ou troca, que pode gerar, então, uma contaminação devido à má conservação. Pode ocorrer também pelo meio químico, que seriam os produtos saneantes, que não são regularizados pelo Ministério da Saúde, são utilizados sem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante e também que são utilizados de forma incorreta, devido à falta de identificação. Pode ocorrer também pelo meio biológico, que seria a falta de higienização ou a higienização inadequada, que pode ocorrer a contaminação cruzada, e também por meio do armazenamento inadequado dos utensílios, entre outros fatores. Conforme a RDC, as instalações físicas, como o piso, a parede e o teto, devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável. Além disso, é necessário que eles sejam mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, goteiras, mofo, bolor, vazamentos, infiltrações, entre outros efeitos que possam veicular, então, a contaminação para os alimentos. As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias,
apropriadas às operações de higienização e sanitização, que devem ser realizadas com frequência e também por aqueles funcionários que sejam comprovadamente capacitados, garantindo então uma manutenção dessas condições e também minimizando o risco de contaminação aos alimentos. A etapa de higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios deve ser muito rigorosa, pois se ocorrer alguma contaminação às marmitas, o seu estabelecimento será responsável. Então é preciso manter uma frequência de higienização todos os dias, para que não se acumule sujeiras e não ocorra nenhuma contaminação. E o descarte de resíduos, que deve ser feito de maneira correta e no seu devido lugar. Caso a limpeza não seja feita todos os dias, deve-se anotar, para assim manter um controle e não ocorrer nenhum imprevisto. Os utensílios devem sempre ser guardados em um ambiente com essa finalidade, de preferência longe dos alimentos, para que não ocorra nenhum contato. Controle integrado de vetores e pragas. É sempre recomendado cumprir com procedimentos operacionais padrões, adotando medidas preventivas e corretivas, para impedir a atração, o abrigo e a proliferação de vetores e pragas. Se essas medidas adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado por uma empresa especializada. Alguns exemplos de vetores e pragas são as moscas, as baratas, formigas, ratos, pássaros, gatos e qualquer outro animal que possui um risco de contaminação. A resolução Anvisa RDC número 18, de 29 de fevereiro de 2000, determina que a empresa deve garantir a qualidade e segurança do serviço prestado e minimizar o impacto ao ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador. Abastecimento de água. Com relação à população humana, se estima que 25 milhões de pessoas morrem anualmente devido a doenças transmitidas por águas contaminadas. Por isso, de acordo com a resolução RDC número 216, de 15 de setembro de 2004, os alimentos devem ser manipulados somente em água potável. Isso inclui também o gelo, que é utilizado em alimentos, e o vapor, que entrará em contato direto ou indireto com os alimentos. Quanto ao reservatório de água, deve apresentar um revestimento que não comprometa a qualidade da água, e não deve apresentar rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos ou qualquer defeito que comprometa a qualidade da água. Deve estar tampado, higienizado e conservado. E a sua higienização deve ser feita com intervalo máximo de 6 meses. Manejo de resíduos. O estabelecimento deve se dispor de recipientes identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte, em número e capacidade suficiente para conter os resíduos. Os coletores utilizados para a deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas acionadas sem contato manual. Devem ser lixeiras acionadas por pedal para que não precise encostar. Esses resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado, de preferência local longe dos alimentos, de forma a evitar a contaminação, a atração de vetores e pragas urbanas. Moção: esses resíduos e alimentos deixados no ambiente e materiais fora de uso favorecem o aparecimento de pragas. Nós devemos ter alguns cuidados com o lixo que é acumulado na cozinha e uma fonte perigosa de acúmulo de organismos. É importante removê-lo diariamente, quantas vezes forem necessário durante o dia. Deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados com tampa. Quando removido dos ambientes, o lixo deve ser armazenado, fechado e frequentemente limpo, até a coleta pública ou outro fim que a se destine. Esses lixos eles devem estar sempre em locais longe dos alimentos, de preferência, que esses lixos, após serem descartados, aonde ele estava, esteja limpo, seja higienizado, para que talvez alguém que entre depois tenha contato com o alimento não possa passar assim, sujar o alimento e seja um acúmulo de micro-organismos ruins que faça mal à saúde de quem o consuma depois. Segundo a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, Anvisa, o manipulador é uma pessoa que lava, descasca, corta, rala, cozinha, ou seja, prepara alimentos. E esse manipulador, tem que ser supervisionado, capacitado e treinado para essa função, visto que a falta de capacitação dessa pessoa que manipula os alimentos acaba ocasionando no preparo dos alimentos e na qualidade. Os cuidados e a higiene também durante a preparação das refeições são de extrema importância, tendo em vista que milhares de micro-organismos são encontrados nos alimentos, objetos de manipulação, na água contaminada e entre outros. Quando esses micro-organismos encontram condições favoráveis para o seu crescimento, eles se multiplicam rapidamente e podem causar intoxicação alimentar. Ambientes sujos, falta de equipamentos durante o manuseio de alimento como luvas, toucas, sapatos fechados, avental, máscara, falta de higiene pessoal de manipuladores são grandes precursores para o desenvolvimento desses microambientes de trabalho e principalmente nos alimentos. De extrema importância que os manipuladores devem estar com as unhas cortadas, com o cabelo preso, principalmente para mulheres, roupas limpas, máscaras, sapatos fechados e de avental. Ademais, não é permitido o uso de objetos como os brincos, colares, anéis, relógios. Esses adornos, eles também carregam micro-organismo e pode ser passado alimentos. E antes das refeições é necessário fazer uma higienização correta de tábuas de cortes, utensílios como pratos, travessas, talheres, panelas, entre outros, que eles também carregam esses micro-organismos e, se mal lavado, passar para o alimento. Além disso, os profissionais devem lavar corretamente as mãos antes do preparo dos alimentos, depois de ir ao banheiro e jogar o lixo fora, principalmente. Os deliveries de marmitas saudáveis, assim como restaurantes, fitness, devem redobrar a limpeza do estabelecimento durante o pré-refeições, visto que esses estabelecimentos preparam muitos alimentos que não são cozidos e muitos manipulados. Normalmente, esses estabelecimentos preparam diversas refeições que contêm saladas, os ingredientes que compõem a salada são muito variados. Algumas receitas misturam ovos, frutas, verduras, vegetais folhosos, alimentos em conserva como palmito, milho e ervilha. O frango desfiado também, queijos e como acompanhamento maionese ou molho feito com ervas, vinagre e refeições devem ser preparadas e entregues rapidamente aos clientes, uma vez alimentos de origem vegetal e animal apresentam uma atividade de água favorável para o crescimento microbiano e, ademais, está com maior facilidade. Do mesmo modo, os molhos e a maionese que acompanham os pratos de certo são preparados no próprio estabelecimento, geralmente, e a maionese é a mais requisitada como acompanhamento, de várias maneiras de prepará-la. Em geral, tem como base ovos, óleo, sal, vinagre e limão, sendo misturado todos os ingredientes no liquidificador. Esse alimento, por mais simples que seja e realmente saboroso, é causador de vários casos de intoxicação alimentar. Devido à salmonela, que é uma bactéria encontrada em galinhas, vacas, peixes, entre outros, que alguns podem levar à morte e infecções sistêmicas. Uma pesquisa relata surto alimentar ocasionado pela salmonela enteritis em uma escola no estado de São Paulo em 1993. Foram levados dados que mostraram que 200 pessoas teriam sido contaminadas pela ingestão de um produto produzido na cozinha da escola. Este produto era um molho de maionese feito com ovos crus e batatas cozidas, que seriam passadas no pão para a alimentação. E foi concluído que a contaminação se deu devido à falta de higiene dos objetos manipulados na cozinha, o preparo dessa refeição. Então, é de extrema importância que todos os objetos, talheres ou objetos que serão usados para a preparação daquele alimento sejam extremamente limpos, sejam
extremamente higienizados para que uma intoxicação alimentar não venha acontecer. Nesse caso foi em uma escola, mas pode acontecer em uma cozinha de um restaurante ou no local desses alimentos, depois ao ser consumido, fazer mal à pessoa que o consome. Pode passar. Onde moram as bactérias, elas podem estar no cabelo, no nariz, na boca, na garganta, no intestino, nas mãos principalmente, nas roupas e sapatos. Então, é de extrema importância que nós usamos esses EPIs, né, que seriam a touca, a máscara, um avental limpo, um sapato adequado, está sempre lavando as mãos, e mesmo arrisca o higiene para que não venhamos, quem estiver manipulando, né, não venha a contaminar o alimento e assim fazer mal para o consumidor. Matérias-primas, ingredientes e embalagens. Assim como os demais preparos alimentícios, as marmitas saudáveis dependem de matérias-primas para serem produzidas. Como essas, se faz necessário o uso de ingredientes, sejam eles frescos ou industriais. Entretanto, requerem-se cuidados com esses alimentos, desde a sua chegada ao estabelecimento até que se encontre nas mãos do consumidor. É necessário observar as embalagens em que esses produtos se encontram, uma vez que também nos dão informação a respeito da qualidade deles. Dito isso, é importante seguir os pontos abaixo, para obter um bom controle de qualidade dos alimentos, proporcionando segurança aos clientes, além da eficácia no e sabor. Esses pontos são: ser criterioso nos fornecedores das matérias-primas, ingredientes e embalagens e garantir o transporte dos mesmos de forma adequada quanto a higiene e a conservação. Receber essas mercadorias em área específica, protegida e limpa para evitar a contaminação do produto. Então, ao receber esse produto, é necessário você garantir garantir o bom estado desse produto. As embalagens devem estar íntegras e o produto de temperatura específica de conservação seja guardado no local correto. É o que diz o próximo ponto. Que esses alimentos eles devem estar armazenados corretamente, não correr nenhum risco de contaminação. Os lotes, as mercadorias que se encontram reprovados e por prazo de validade vencido devem ser devolvidos ao fornecedor de imediato. Caso não seja possível, deve ser identificado e reservá-lo separadamente e determinar uma destinação para este. O de baixo ele é uma complementação deste de cima, onde diz que esses alimentos devem ser organizados em locais limpos como forma de proteção de contaminação e identificados. Assim que o alimento chega ao local onde a mercadoria chegue, no restaurante ou no local destinado, ele deve ser identificado, deve conter uma identificação, porque não esteja identificado, talvez você tenha guardado um produto que a validade já pode ter vencida e você o produto. Então, é de extrema importância que ao chegar no local o alimento seja destinado para o local correto, seja guardado no local correto, com a devida identificação para que nada de ruim aconteça com o seu alimento e quando usá-lo, você tenha a identificação dele e use o alimento certo. Talvez não, e não um alimento que pode talvez estar guardado e vencido. As matérias-primas e embalagens devem ser armazenadas sobre paletes, extratos ou pratos que sejam de material liso, resistente, impermeável e lavável, mantendo uma boa ventilação e que seja propício à desinfecção, se necessário. Preparação do alimento. Aqui nós temos algumas questões básicas, né, de higiênico-sanitárias para manter a qualidade do alimento e ele livre de contaminação. Durante a preparação do alimento, o cuidado deve ser redobrado para evitar o risco de contaminação cruzada. Alimentos preparados, semi-preparados e prontos devem estar separados. O tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de no mínimo 70 graus,
para estar garantida ali a morte de alguns micro-organismos patogênicos. Sempre lavar as mãos antes de entrar em contato com qualquer alimento, com os ingredientes, com utensílios, e lavar frutas e verduras e legumes. Gente, algumas pessoas têm o hábito de higienizar com vinagre, deixar de molho com vinagre, mas o vinagre, ele é um alimento, ele possui um nível de acidez baixo, ele não vai estar matando os micro-organismos patogênicos. Então, a forma correta é fazer ali a limpeza do seu vegetal, do seu legume em água corrente e depois deixar no molho com hipoclorito de sódio, que é o recomendado, né? Para fazer a desinfecção. Tem que ser o hipoclorito específico para ser usado em alimento, no rótulo fica bem explícito, né? E a quantidade de uma colher para cada 1 litro de água. Pode passar. As compras do mercado devem estar, para o armazenamento, devem estar limpas também, porque a gente não sabe quanto tempo aquele alimento ficou guardado, aquele ficou exposto. Então, antes de você colocar ele na sua geladeira, antes de você colocar ele no seu armário, é sempre bom estar limpando ele, tá? Porque você pode contaminar o seu armário, contaminar a sua geladeira, que deve ser um local limpo, né? Para o armazenamento do seu alimento, da sua comida, dos seus ingredientes. Produtos vencidos devem ser descartados, tá? Não devem ser consumidos, não dá para reaproveitar. Os alimentos prontos, eles devem ficar no máximo 30 minutos sem refrigeração. Não é legal deixar eles esfriando na pia em cima do fogão. Você pode aumentar aí muito o nível os riscos de contaminação daquele alimento, tá? E aumentar os riscos de DTAs, doenças transmitidas por alimentos. E o ovo, sempre, se ele estiver com a casca rachada, às vezes a casca quebra antes de chegar em casa, e algumas pessoas têm uma mania de reaproveitá-los ao chegar em casa. Não é legal. Ali ele pode estar contaminado, contaminado com doenças, com bactérias como salmonela, né? Causando a salmonela, que é uma doença gravíssima. As latas amassadas devem ser descartadas. Ali dentro pode estar ocorrendo a proliferação de alguns micro-organismos patogênicos. Então, elas devem ser descartadas também. A pia, panelas e utensílios devem ser limpos também, com água e sabão. Porque do que adianta, né, você tá limpou sua mão com água e sabão, fez a desinfecção correta do seu alimento, da sua verdura, fez o quê? E não tá limpando os utensílios. Você vai estar contaminando a sua comida da mesma forma. Se a sua água lá do seu estabelecimento, da sua casa, deve ser limpada a caixa d'água de 6 em 6 meses, como já foi dito, tá? Pode passar. Armazenamento e transporte do alimento preparado. Se esse alimento for armazenado, na embalagem deve constar designação do produto, que é esse produto, né? A data de preparo e o prazo de validade. Em caso de transporte demorado, o alimento deve ser mantido em caixas térmicas adequadas. O veículo para transporte deve ser higienizado a fim de evitar pragas e vetores urbanos. Exposição ao consumo do alimento preparado. Esse alimento já vai estar nas mãos do consumidor, mas aí nós vamos ter alguns critérios a seguir, né, até para garantir que esse alimento chegue em ótimas condições de consumo. Os cuidados básicos de início: diminuir o tempo de preparo, né, o tempo final de preparo, até a distribuição. Não vamos preparar esse alimento às 6, 7 horas da manhã e distribuí-lo às 13 horas da tarde. É um tempo muito longo. Os funcionários que manipulam os alimentos não devem entrar em contato com o dinheiro, e os funcionários que fazem parte do transporte também devem ter as mãos higienizadas. Normalmente as marmitas congeladas são descongeladas na hora do consumo, né? E essas devem estar lacradas
e sempre mantidas a temperaturas baixas. Olha, quanto menor a temperatura, maior será o tempo máximo de armazenamento. Nós temos aí na temperatura de 5 graus negativos a 10 graus negativos. A marmita terá condições de ficar armazenada por aproximadamente 20 dias. A documentação e registro. O registro de alimentos e embalagens consiste no controle sanitário realizado antes da comercialização com o objetivo de reduzir os riscos à saúde por meio da análise prévia das características e composição e de rotulagem também de validação. O serviço de alimentação deve se dispor principalmente do manual de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis principalmente aos funcionários da empresa, aos funcionários envolvidos e também disponíveis às autoridades sanitárias quando requerido, principalmente quando as autoridades sanitárias vão fazer o historiamento do seu restaurante, talvez, onde funciona, onde você faz a marmita saudável. Devem constar nos informações como as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especificando o nome, o cargo, a função dos responsáveis pela atividade, devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 30 dias contados a partir da data de plano dos alimentos. O serviço de alimentação devem implementar procedimentos operacionais padronizados relacionados aos seguintes itens: higienização de instalações, equipamentos imóveis, integrado de vetores e pragas urbanas, higienização de reservatório, higiene e saúde dos manipuladores. É de extrema importância que você siga o POP, os procedimentos operacionais padronizados. Por exemplo, você vai ter um trabalho mais fácil seguindo aquilo que foi passado pelo chefe, que foi passado pela pessoa responsável pela equipe, de como higienizar o alimento, como higienizar a mão, de como higienizar produtos, os utensílios a serem usados na preparação dos alimentos. É importante se atentar à saúde dos manipuladores. Os POPs relacionados devem complementar como a frequência e os princípios usados na lavagem e antisepsia das mãos dos manipuladores, assim como as medidas adotadas caso o manipulador presente lesão nas mãos, sintomas de enfermidade ou qualquer suspeita de problema de saúde que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. O que é o POP? O que são os procedimentos operacionais padronizados? Para ajudar você a entender melhor de uma vez o que é um procedimento operacional padronizado, podemos fazer uma analogia com a nossa memória. Acredite ou não, milhares de POPs nos seus cérebros. Roteiros que o seu organismo usa para desempenhar diversas atividades no dia a dia, como escovar os dentes, banho, por exemplo. Mesmo operações complexas, como guiar um veículo no tráfego intenso de uma cidade. É claro que há um abismo de diferenças entre a fisiologia e a gestão de uma empresa, né? Mas você deve ter percebido uma semelhança nos dois. As operações padronizadas são essenciais para manter resultados imprevisíveis. E o POP é, portanto, um documento que prevê a maneira detalhada de todas as práticas e recomendações envolvidas em um processo. Ao padronizar ações de uma companhia, as chances de desvios, falhas e erros são minimizadas. E por isso essa prática está diretamente relacionada à qualidade, embora também exerça um papel fundamental na segurança do manipulador. Esse documento também pode conter ou estar em outros tipos de orientações. T, que é a instrução de trabalho, que apresenta informações mais específicas focadas na aplicação das orientações do POP. O POP já é muito importante seguir esse roteiro que é passado para o funcionário. Instrução de trabalho, que apresenta informações mais específicas ainda, devem ser seguidas à risca para o melhor cumprimento do seu trabalho na sua empresa. Também o NOP,
que é a norma operacional padrão, que contém padrões de conformidade de entidades regulamentadoras como o Inmetro, a Anvisa, a ANEEL, entre outros. E também o BFP, que é as boas de fabricação, que abrangem um conjunto de medidas higiênicas sanitárias e operacionais para garantir a qualidade, segurança e conformidade dos alimentos de acordo com as regulamentações técnicas previstas em lei. Então, as boas práticas de fabricação que abrangem a higienização dos alimentos, a higienização dos produtos que são usados nesses alimentos, a higienização do próprio funcionário, é de extrema importância a gente seguir à risca. Esse roteiro que o POP nos dá é imprescindível, é de muita importância para que você tenha um bom trabalho, não venha a ocorrer acidentes caso ele não é seguido. E a responsabilidade que o empreendedor tem é de manter um empreendimento na área de alimentação, é uma grande responsabilidade, estar sempre com cuidados, com a higiene na hora de preparar os alimentos, farão diferença no sucesso e continuidade desse tipo de atividade. O responsável por essa atividade de manipulação dos alimentos deve ser um proprietário ou funcionário designado devidamente capacitado. Qualquer pessoa que assuma um empreendimento de tamanha importância e chegar na hora, talvez dê tudo errado. O não cumprimento desses regulamentos sanitários é um fator de risco que pode gerar sérios problemas à saúde para a população. Alimentos contaminados ou estragados podem ter organismos capazes de provocar as chamadas doenças transmitidas por alimentos. Muitas vezes acontece em restaurante a questão da intoxicação alimentar. Isso pode ser resultado de uma pessoa que dirige aquele restaurante e não cuidou devidamente do seu alimento, que não inspecionou devidamente aquele alimento e pode ter colocado no prato de uma pessoa, numa marmita de uma pessoa e ela ter acabado tendo essa intoxicação alimentar. Então, é de extrema importância que esses alimentos sejam cuidados. O manejo adequado no estabelecimento de comida e em casa é igualmente essencial para prevenir essas transmitidas por alimentos. 5 medidas chaves para prevenir doenças transmitidas por alimentos são: manter o higiene, principalmente, separar os alimentos crus dos cozidos, cozinhar completamente a comida, manter alimentos a temperaturas seguras, usar água, matéria-prima segura. No seu empreendimento, essas 5 medidas, você com certeza muito sucesso. Porque você seguindo essa medida, você se torna uma pessoa responsável, você tem responsabilidade e zelo no empreendimento e também por quem o consome. E a segurança dos alimentos é responsabilidade de todos, não só do chefe, mas também daqueles que o manipulam, as pessoas que cuidam desses alimentos, as pessoas que preparam esses alimentos. Concluímos, então, que as marmitas saudáveis, assim como todos os outros alimentos, necessitam de uma atenção especial durante o transporte e o preparo, a fim de garantir a segurança de quem os produz e principalmente de quem consome. Os integrantes do nosso grupo é Arthur Daniel Leite, Karen Alvarenga, Rogers, Daniele, Leonardo, Sara Carminati, Débora, Maria Eduarda, Sara Santos, Emanuele e Rafael.